Shalom, shalom pessoal! Estamos aqui de volta aqui com as nossas lives de todos os dias à tarde. Hoje estamos bem acompanhados novamente. Renato vai estar aqui, meu amigo. Renato Neto vai estar entrando daqui a pouquinho aí. Estamos aqui aquecendo aqui para poder iniciar. Estamos com um atrasozinho aí. Sabemos que através da nossa vida, a vontade de Deus ela prevalece, através da nossa vida, o desejo do Senhor prevalece nas nossas vidas e por isso precisamos estar ativos diante de Deus. Por conta disso, eu estava aqui em oração na igreja, aproveitei que eu estava sozinho em oração e quando eu fui ver já tinha passado aí, eu peço perdão a todos, 6 minutos aí de atraso, mas eu tenho certeza que o conteúdo é muito enriquecedor e Deus ele vai trabalhar profundamente em nossas vidas, amém? Vamos esperar aí o pessoal entrar aí. Renato já tá aí já, tô vendo que ele já tá aí, glória a Deus. O pessoal já está entrando, amém? Hoje nós vamos falar a respeito do tema que nós iniciamos semana passada. Nós iniciamos falando sobre o líder e as crises na alma e hoje nós vamos fazer o 2. Que isso, está entrando aí um grupo bom aí de profetas aí para nos auxiliar nessa live. Pastor Pepeira já está aí, meu amigo Leandro já está aí presente. Deus abençoe, Leandro. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, Pepeira, tudo bom? Quarta-feira estamos juntos aqui falando sobre intercessão parte 2, o líder se movendo na intercessão parte 2 com Rogério Pepeira, na quarta-feira às 17 horas. E hoje nós vamos falar sobre o líder e as crises da alma, amém? Não vou demorar muito tempo, entramos atrasado aí, vou chamar o Renato. O Renato está entrando aí, já aquecendo as turbinas. Temos uma vida loucamente tranquila, né, Renato? Paz, meu amado, tudo bem? Rapaz, estou falando, a gente tem uma vida loucamente tranquila, estamos aqui bem tranquilos. É a correria. Mas boa tarde, a paz para todo mundo que está aí agora ao vivo, né? Dizer que é um privilégio poder estar compartilhando um pouco, edificando o corpo de Cristo, edificando os irmãos, porque essa é a nossa função, né? Na verdade, os apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores, é para o treinamento e aperfeiçoamento dos santos. Então, essa é a nossa vocação, é o treinamento dos irmãos. Então, poder estar aqui para isso. Então, podendo falar um pouco acerca disso com todo mundo, né, é muito importante, porque quando nós falamos de cura interior, desculpe já ter colocado a mão na maçaneta, E já entrando, porque o que acontece, né? Quando nós falamos de cura interior, é importante que a gente compreenda algumas questões, né? Biblicamente, 1 Tessalonicenses fala que nós somos criados conforme corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Sejam completamente irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Então, quando nós falamos disso, a gente precisa ter em mente 3 áreas que compõem o ser humano. Primeira área, a área física, biológica, química, natural, a parte material que todo mundo vê, exceto aqueles que têm alguma doença que limita a visão. Sim. A questão depois nós temos a questão da questão da alma, que são as doenças psicossomáticas, que são aquelas que decorrem de um trauma, são aquelas que decorrem de alguma desordem na alma. E temos também as questões ligadas ao espírito, que são as pneumo. E há um estudo sobre as doenças pneumo-psicossomáticas. Então, sabendo, né, que nós somos um ser com 3 partes interligadas, alguma coisa que esteja acontecendo na alma consegue, como é que eu vou falar? Contaminar, consegue influenciar naquilo que está dentro do espírito e naquilo que está dentro do corpo. Então, quando a gente está falando sobre essas questões, pastorzão, da cura interior, da questão da reorganização da alma, isso é muito importante. E nós não estamos aqui, deixe bem claro,
Nós não estamos aqui querendo entrar no ramo da psicologia, da psicanálise, nada disso. Mas apenas à luz da palavra, o que a palavra nos diz acerca disso. Porque o próprio salmista Davi disse para a própria alma, né? Por que Está abatido. Por que você está abatida, minha alma? Por que você, dentro de mim, você está perturbada? Por que você perdeu a paz? Por que você está desequilibrada? Então, nesse momento aí de pandemia, onde tanta gente tem desenvolvido tantas síndromes, eu acho que esse assunto é muito pertinente. Sim, porque uma alma ferida, ela impede a pessoa de liberar o perdão. E se essa pessoa não libera o perdão, ela também não pode ser perdoada por Deus. Então, quando a gente começa a pensar acerca disso, a gente começa a ver as implicações dos problemas relacionados à alma. Não é verdade? Feita uma introdução, lá vamos nós. Bela introdução, na verdade, né? Uma excelente. Aí deixa o entrevistador pobre aqui, sem saber o que vai começar a falar. Aí você tenta fazer toda uma questão de logística de palavras, de temas para poder desenvolver, e vem o convidado e arrebenta logo com a gente. Não, mas é assim. Entrando nesse assunto, vamos dizer, psíquico, né? Voltado para a área psicológica, eu quero lembrar aí os internautas que estão aí com a gente, o pessoal aí que está seguindo a gente, que na segunda-feira da semana passada, se eu não me engano, foi 31 de maio, eu estava em live com o esqueci o nome dele, Alex Alves, meu amigo, esqueci o nome. Doutor Alex Alves, ele é psicólogo, pastor, e foi uma benção. Cientista. E ele trouxe toda essa questão, por isso nós estamos fazendo a 2 hoje, né? Nós conversamos aí fora dos bastidores para poder estar tentando fazer aí a 2. Nós estamos fazendo a 2 hoje, mas eu tive a 1, e aí o pessoal pode procurar aí no Instagram, pode ir no YouTube da Igreja Apostólica Creio, e pode procurar lá, live número 1, está escrito como live número 1. Essa live, ela fala da forma, vamos dizer, não só psíquica, mas da forma médica mesmo, né? Ele trouxe toda uma questão médica. Poxa, glória a Deus. Isso é muito importante. Para poder auxiliar a gente, e aí levando em consideração ser pastor, ter a luz da Bíblia, ter todo o conhecimento de pesquisa mesmo. Sim. Ele trouxe toda essa informação para a gente. Então, hoje a gente está falando sobre a área que a gente entende melhor, sobre a área bíblica, sobre aquilo que a gente tem como luz da Bíblia. Ele trouxe luz da Bíblia mais a área científica, e hoje a gente está batendo aqui nesse top 2 aí para poder falar a respeito da luz da Bíblia. Mas vamos lá, Renato. Grande Tiago, meu irmãozão de Quissamã. Beijo, te amo. Não resisti. O pessoal às vezes o pessoal vai anotando aí, eu peço perdão que eu fico tão agitado aqui olhando para a câmera fazer a live, que eu não olho quem vai entrando. Verdade. Porque esse assunto ele é muito interessante de ser tratado, porque o que acontece? A gente, saudade de você também, mano, a gente vai marcar alguma coisa para a gente fazer esse tempo aí. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito nisso. Porque assim, quando a gente está falando sobre essa questão, o que a gente não pode se esquecer te amo também, cara. Você fica se declarando assim, para mim, ao vivo, aí você me desconcerta naquilo que eu vou falar. Gente, é um amigão meu, poxa, sei lá quantos anos, a gente... assim, as nossas famílias são famílias interligadas, então, sempre que a gente pode, a gente procura estar junto. Então, desculpa aí, vocês estão vendo o que é uma amizade. Então, vocês estão vendo isso aí. Amém. E vocês também estão participando da minha amizade com o pastor Luciano. Então, quando a gente fala sobre isso, só para vocês terem ideia, eu fiz um curso chamado SECAI, Serviço de Aconselhamento Cristão. E o que acontece? Também fez? Ah, que bênção! Pastora Adriana. Esse curso é bênção demais. Pastor Luciano Emerick é uma bênção. Aqui atrás, olha, sei lá quantos livros tem dele. Tem vários livros aqui dele. Como na época eu fazia faculdade, estava bem preso na faculdade, eu não tive muito tempo indo para lá. A Adriana fez sim os 2 anos completos, acho que são 2 anos, os 2 anos completos. Eu cheguei a fazer parte da equipe dele, de ministradores aqui do Rio. Fez parte?
Eu fiz parte ali, eu fiz na ilha do governador, né? E foi uma grande bênção. Conheci onde fica a sede do Secrai no Rio. E aí o que acontece? Um dos ensinamentos lá de uma determinada aula foi o seguinte, que quem tivesse, né, uma determinada doutora, ela fez uma pesquisa, que a maioria das pessoas que ela atendia no escritório dela são pessoas que não tinham amizades profundas. E ela disse o seguinte, que se as pessoas que ela atendia tivessem uma amizade profunda, 50% delas poderia receber alta. Oh, aleluia. Por quê? Quando a gente fala de ter uma amizade profunda, a gente fala de tirar a máscara, de falar com sinceridade, e a palavra sinceridade vem da junção, sem cera, ou seja, sem aquela máscara de cera, né, usada no carnaval, antigamente. Então, o que acontece? Quando a gente fala de amizade, quando você pode olhar alguém no fundo dos olhos e compartilhar um dilema da sua vida, compartilhar uma profunda alegria que você está tendo, sem procurar ficar com medo de não ser aceito, ou seja, ter a certeza que vai ser aceito. Ou conviver com alguém que te admira. Admiração, aceitação, amor. São 3 pilares com a letra A que todo ser humano precisa. Precisa se sentir amado, precisa se sentir aceito e precisa se sentir admirado. Esses 3 perpassam senso de missão, perpassam pela questão da pessoa se sentir realizada e também pela questão da autoimagem da pessoa. Então, quando a gente compõe tudo isso, é algo muito importante. Por quê? Sabia, pastorzão, que tem gente que ora e tem a possibilidade de pedir a Deus um castelo e pede a Deus um casebre? Sim. Por quê? Porque essa pessoa ela não consegue se entender como verdadeiro filho. Porque quem é filho de Deus tem direito à herança. Logo, a forma como ela se relaciona com Deus perpassa por ela se sentir amada, por ela se sentir aceita e por ela se sentir admirada. Então, tudo isso que a gente está falando hoje parece que é um pouco desconectado. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a sua alma desorganizada, ela consegue desestruturar sua família, consegue desestruturar seus negócios, consegue desestruturar seu ministério, enfim. Se a sua alma estiver desorganizada por dentro de você, eu vou dizer para você que é o seguinte, você vai começar a morrer de dentro para fora. Porque você certamente conhece pessoas que têm um potencial enorme, pessoas que têm tudo para deslanchar na vida, mas que infelizmente não conseguem avançar por causa de limitações internas. Aí a gente poderia falar da questão dos traumas, a gente poderia falar das questões das crenças limitantes. Tudo isso é muito falado hoje em dia através do coaching. Eu também fiz esse curso. Mas eu prefiro analisar pelo seguinte prisma. Porque nós não estamos buscando um aperfeiçoamento pelos preceitos humanos. Nós não somos como os Gálatas, que começaram pelo Espírito e depois começaram a se aperfeiçoar pela carne. Nada disso. Nós não precisamos de autoajuda, nós temos a ajuda do alto. Nós não precisamos ser aperfeiçoados nos nossos esquemas cotidianos. Nós precisamos, sim, da perfeição de Deus nos alcançando. E quando a perfeição de Deus nos alcança, ela nos cobre, nos protege, nos reveste. E aí aquilo que era simples, aquilo que era imperfeito, aquilo que era inacabado, pode alcançar o clímax. Então, quando nós estamos falando nessa situação da cura da alma, da cura das emoções, das questões de trauma, dos traumas, da questão de cura interior, isso é muito importante. Por quê? A cura interior, na maioria das vezes, é como o mau hálito. A pessoa mesmo dificilmente consegue perceber. Mas quem está à volta consegue perceber. Mas a ação do Espírito Santo nos convence. Por que convence um homem? Não é um outro homem. Nós estamos falando aqui e os assuntos podem até parecer que são aleatórios. Pode até parecer que não são com ninguém. Não é para ninguém que está aqui.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Isso começa a fazer muito sentido quando o Espírito Santo começa a esclarecer. Por isso é que o Espírito Santo precisa jogar luz nas trevas. Jogar Sim. luz no interior. Aí a pessoa começa a se enxergar. Quer ver uma outra questão, pastorzão? Hoje no Brasil, cerca de 30% dos brasileiros não tem um nome do seu pai na sua identidade, no seu RG. Não tem o nome do seu pai. E aí, sabe o que acontece quando essa pessoa vai orar? Ela chama Deus de Criador, ela chama Deus de Senhor, mas ela não se relaciona com Ele como Pai. Renato, essa situação é muito complexa, muito complexa. Aqui na CREIO a gente ministra muito a respeito disso e a gente encontra, o pessoal da CREIO que está presente aí na live vai identificar isso, a gente sempre está ministrando Aleluia. a respeito de cura da alma e a respeito de paternidade. A gente encontra algumas pessoas em gabinete que de fato têm problemas, que a gente percebe que o problema é esse, mas as pessoas elas têm uma dificuldade enorme, e eu vou dizer para você por experiência própria, eu vou contar rapidamente uma parte do meu testemunho. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender que elas não enxergam Deus como Pai. Nós estamos vendo, né, a mesma coisa que você falou aí, a questão do mau hálito, as pessoas ao redor estão observando, nós como líderes estamos enxergando, estamos percebendo na pessoa o problema da paternidade, da falta dela dentro da alma, do interior da pessoa, e por isso ela não tem um contato com Deus como Pai. E a pessoa não consegue acreditar, ela não confirma, ela não afirma. Você mostra os princípios para que ela caia na real e perceba, de fato, eu não vejo Deus como Pai. Nesse momento eu vacilo porque eu poderia estar aproveitando de tudo que meu pai pode me fornecer e eu não estou absorvendo, aproveitando por conta dos meus traumas. Eu conto aqui, a CREIO sabe disso, sabe dessa parte do meu testemunho. Eu tive um problema muito grave com meu pai terreno. Sim. Quando nós somos cinco irmãos, eu sou o caçula, então você já sabe, o caçula é mimado, e eu não percebia no meu pai, Posso dizer, eu não percebia. Seus pais vieram aperfeiçoando com o tempo. Foi. Seus irmãos, quando estiverem vendo isso, gente, eu amo todo mundo, tá? Mas é porque eu também sou filho mais novo, então eu sempre brinco assim. Eu fico dizendo que meu pai vem aperfeiçoando com o tempo. Aí eu falava assim, eu falo para meus irmãos, né? Primeiro vieram os rabiscos, depois veio a obra-prima. Obra-prima. Todinho eu. E aí o que acontece? Eu não enxergava o pai, e eu digo hoje que eu não enxergava nele, e eu tenho eu sentia, né? Hoje eu não sinto mais isso, eu sentia muito não ter percebido antes o quanto meu pai me amava e vim a perceber depois que ele morreu. Por quê? Eu pensava assim, que o amor dele era maior para os meus irmãos e menor para mim, por conta de coisas que o próprio inferno colocou na minha cabeça que eu não entendi. E aí um dia eu estava sendo ministrado pela equipe da doutora Neuza. Na verdade, eu participei de três seminários direto do Ágape, né? 2 eu participei mesmo, sendo ministrado, participando mesmo, e 1 eu participei como intercessor, porque era da igreja que eu fazia parte. Pensa. E nesse como intercessor, eu fui ministrado de uma forma mais específica, né? Se o ministro ver em algum momento aí a live, ele vai lembrar disso. E aí ele me pegou no gatilho mesmo da situação. Eu já pastor, já adulto, não me lembro, 38 anos que eu devia ter, meu pai já falecido, e eu dei mole nas minhas informações e mostrei para ele, olha, não reconheço Deus como meu pai. Ele virou para mim e falou, Luciano, você não reconhece Deus como seu pai? Eu falei, impossível, Deus é meu pai. Fui criado na igreja, sou pastor, Deus é meu pai, e é meu pai ponto final. Aí ele, não, você não reconhece. E aí, na prática, ele me mostrou na prática, o que eu faço hoje com os discípulos, ele fez comigo, né? Me mostrou na prática que eu não tinha, eu não aproveitava tudo que o Pai pode me oferecer por conta disso.
E aí eu não vou contar detalhes, nem se pode contar detalhes, né? Mas enfim, eu consegui lembrar de todas as atitudes de amor que meu pai teve comigo, mostrando o quanto que ele me amava. Meu pai Meu terreno. Deus. Tirou o E óculos aí, escuro. quando eu lembrei disso, que eu vi que era o sopro espiritual das trevas me prendendo a não viver de repente o que eu estou vivendo hoje como pastor de igreja, fluindo na unção, e de repente isso não aconteceria hoje, eu estaria preso no mesmo cativeiro por conta disso. E aí eu percebi o quanto ele me amava. E eu comecei a lembrar as atitudes dele. Eu falei, não, meu pai me Aleluia. amava. Aleluia. Na Aleluia. verdade, eu que não demonstrei meu amor para ele. Eu que não demonstrei, mas ele me amava, claro que ele me amava. E aí E a o Espírito gente. Santo é tremendo, né? O Pepeira está escrevendo aí, ó. Uma pessoa pode ver Deus como pai, mas não se vê como filho. Isso. Na verdade, Pepeira, porque você também ministra lá. O que a gente identifica é isso mesmo. Eu até enxergava ele como pai, mas não aproveitava a minha circunstância de filho. E por eu não aproveitar a minha circunstância de filho, eu também não aproveitava tudo que o reino tem para mim. Né? E ficava preso em cativeiros que hoje, Renato, eu falo por verdade própria. Meus discípulos me conhecem, eles sabem, e os antigos podem confirmar se estiverem na live. Eu hoje não sou a mesma pessoa que eu era 3 anos atrás. Aleluia. Não Louvado seja conseguia Deus. fluir. Na verdade, eu não conseguiria nem estar nessa live. Nem estar na live falando, eu ia conseguir. Mas Deus é bom. Segue lá, meu amigo. Porque o que acontece, né? Quando a gente pega um líder que é deformado nas suas emoções, a gente começa a perceber algumas características. Exemplo, a gente vê o que aconteceu com um rei chamado Saul. Quando se canta, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aquele rei, ele teve um sentimento de inferioridade, ele teve uma inveja. A alma dele estava tão corroída. Na verdade, ele estava encapetado, né? Ele estava tão corroído por dentro, desculpa a expressão, mas ele estava tão corroído por dentro que ele não conseguia assimilar que, embora Davi fosse um dos seus comandantes e tivesse matado 10 milhares, ele estava debaixo da autoridade do rei. Ou seja, um líder com problema de identidade, ele não quer ver que o discípulo avance mais do que ele. Ele tem essa dificuldade. Então, quando a gente vê que uma paternidade saudável, o que ele faz? Ele pega os filhos na aljava e lança como flecha numa direção que vá mais longe. Com Por certeza. isso, pastorzão, eu tenho uma frase que diz assim, já tem algum tempo que eu não uso, mas como estamos aqui entre amigos, eu posso falar. Se você for flecha, eu me disponho a ser um arco na tua vida. Oh, Se amém. você Glória for a uma Deus. flecha, eu me disponho a ser um arco para te projetar na direção e para você chegar mais longe do que você tem chegado até hoje. Então, essa é algo que Deus me ministrou à minha alma. Por quê? À medida em que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que a Bíblia, quanto mais nós a lemos, mais nós percebemos uma coisa: o quanto nós precisamos ser trabalhados por Deus. O Amém. quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, mas o quanto Deus tem paciência conosco em nos ensinar. Para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Ele. Imagem e semelhança daquele que nos criou. Não na forma externa, mas na forma interna. Porque além dele ser amor, ele tem um caráter que é inabalável, que não se contamina. É um caráter santo. Então, é esse tipo de convicção, de caráter, de postura que ele tem para a gente. Por quê? Porque se Deus quer gerar filhos conforme a sua imagem e semelhança, isso quer dizer que todas as pessoas que passam pela gente precisam ficar mais parecidas com eles através de nós.
E isso sinaliza o seguinte, que se essa forma estiver quebrada, se essa forma não estiver bem ajustada, tudo que passar por ela vai ficar desajustado. Então, por isso que nós vemos pessoas que até hoje não encontraram o seu lugar no corpo de Cristo. Por quê? São pessoas que fatalmente passaram por uma forma que não estava bem ajustada e que criou seus discípulos conforme a sua imagem e semelhança. Na verdade, nós não somos chamados para fazer nenhum Renatinho, nenhum Lucianinho. Nós somos chamados, sim, para reproduzir o caráter de Cristo nas pessoas. Para que as pessoas, e eu digo isso para todo mundo que está ouvindo e para todos que verão, se vocês reproduzirem os meus erros, é sinal que eu falhei. Se vocês não chegarem mais longe do que eu, é sinal que eu me limitei. E o meu desejo é que vocês cresçam, avancem, sejam mais parecidos com Cristo do que aquilo que eu posso ser, do que aquilo que eu tenho me esforçado para ser, para que vocês tenham um fluir ainda maior, para que vocês conheçam Deus ainda mais, para que vocês tenham mais a vida de Deus. Então esse é o nosso propósito com isso. Porque nós sabemos das travas, nós sabemos das fortalezas, nós sabemos de tudo isso, mas a palavra de Deus é o seguinte, que ela é o martelo que esmiuça a penha. Então, para cada um dos teus argumentos, para cada uma das suas limitações, para cada uma das suas dificuldades, para cada uma das vezes que você falou assim, eu não tenho os recursos necessários, eu não me sinto competente o suficiente, eu não sou a pessoa mais indicada, eu não tenho os melhores recursos, eu não sei tudo que eu precisava saber, Deus pura e simplesmente fala assim, eu sou contigo. Amém. E quando o Senhor fala que Ele é conosco, que nos chama para uma obra que é maior do que as nossas capacidades, que humanamente é impossível de ser feita, que nós não temos o recurso necessário e nem muito menos sabemos como fazer, e quando Deus fala, eu sou contigo, tudo isso é suprido, e nós nos lançamos em ousadia e caráter e força para poder cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então você que está ouvindo aí, está participando dessa live, eu sei que você tem todos os argumentos, mas não deixe que os seus argumentos venham te definir. Porque aos olhos do Pai, Ele te fez perfeito e Ele tem uma história ainda completa, perfeita, agradável, muito melhor do que você imaginou para realizar na tua vida. Se isso faz sentido para você que está aí presenciando, bota um amém, bota um ok, diz aí que concorda. Participa, vamos lá, gente. Amém. Pura verdade. Meu amigo, o que você falou é muito tremendo mesmo. Porque o que nós vemos hoje? Nós vemos líderes, a gente está falando para líderes aqui, de repente você possa estar imaginando assim, poxa, as lives que o Luciano está fazendo são para líderes, eu não sou líder. Esquece isso, você é um líder em potencial em qualquer lugar que você esteja. Desde a primeira live eu estou explicando isso, você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho, você é líder em um departamento da igreja, numa rede da igreja, é líder de si mesmo, você é líder. E quando eu coloquei que são mentorias para líder, é mentoria para te fazer ir mais longe, igual o Renato está falando. E é impressionante que nós vemos líderes que ficam tentando encaixar o seu liderado dentro da sua própria forma. Você falou algo muito tremendo, dentro da sua própria forma. E aí você começa a ver repetições de erros, repetições de situações que vão só reproduzindo o erro. E quando você observa, eu sempre falo isso, você é meu discípulo, é só um termo, só uma maneira de falar, porque você está andando do meu lado, está aprendendo Jesus comigo. Mas eu estou te moldando o máximo que eu conseguir ao caráter de Jesus. Porque se você estiver moldado ao caráter de Jesus, eu não tenho dúvida de que você vai mais longe que eu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou fazer você alcançar coisas maiores do que eu alcancei até hoje. E é assim que eu costumo a ministrar a igreja, a falar com a igreja. Porque se eu tenho um monte de falha. Eu tenho um monte de falha. Sim. Você também tem um monte de falha. Você que está me ouvindo tem um monte de falha. É natural, porque nós somos humanos, né? Um dos questionamentos que eu quero fazer hoje aqui para a gente poder bater papo a respeito disso são dois que eu quero que a gente enfatize agora bastante sobre isso que a gente está falando. O líder tem que ser sempre forte.
E o segundo, o líder esquece que é ser humano. Eu gosto de enfatizar isso, rapaz. Eu gosto de enfatizar sempre isso. Por quê? Eu sou ser humano e eu não preciso ser sempre forte. Quando eu entendo que eu sou ser humano e quando eu entendo que eu não tenho a obrigação de ser sempre forte, eu permito ser moldado pelo oleiro. Eu permito estar nas mãos de Deus, como meu Pai, para me moldar nessa forma de caráter de Cristo e não do meu caráter. Porque quando eu acho que eu sou autossuficiente, quando eu ponho aquela... Você estava falando sobre máscara, né? Sobre essa situação. Quando eu ponho aquela máscara de o pastorzão, aquele que vai alcançar... Não, a mensagem de hoje vai ser tremenda. Quando eu tinha parado de gravar os cultos da igreja, mas por alguns motivos eu voltei a estar fazendo live nos cultos da igreja. E aí eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que preparar a mensagem. Que eu vou ter, sei lá, as lives daqui da igreja às vezes batem mais de 1000 pessoas vendo o que eu estou falando. Eu vou errar, vão jogar na net. Vou ficar exposto. Depois eu comecei a observar, sabe o que acontecia nesses dias? Nos dias que eu falava, pode gravar a mensagem. Era água. Eu comecei a falar assim, olha, eu não quero nem saber. Eu não quero... Se eu tiver falando asneira, me perdoem, depois eu me corrijo. Mas eu não quero nem saber quantas pessoas vão vir. Eu quero ministrar o evangelho da paz. Eu quero trazer a paz de Cristo sobre as pessoas. Pastorzão, posso falar uma coisa? Olha, tem umas coisas que são muito interessantes, né? Porque Jesus, ele amava e tinha paciência com o pecador. Mas Jesus era profundamente inflexível com os religiosos. Sim. E quando a gente fala sobre isso, é muito interessante porque não existe um religioso que não seja altamente perfeccionista. Se existir alguém, por favor, depois me manda o nome. Porque eu vou precisar compartilhar com muita gente, para muita gente poder entender. Porque aí vai precisar falar com o Cote, vai precisar falar com o Alcione, vai precisar falar com a Nela, vai precisar falar com tanta gente, porque é pura e simplesmente assim, a pessoa quando ela é religiosa, ela é altamente perfeccionista. E o perfeccionista, ele é alguém que é inflexível. Só que aquilo que é inflexível se quebra. Porque quem é flexível se molda. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão da pessoa ser religiosa, a pessoa religiosa não aceita demonstrar suas limitações. A pessoa religiosa, ela não aceita demonstrar que ela é um ser humano. A pessoa religiosa, ela tem uma aparência a prezar. A pessoa religiosa não quer que as pessoas convivam com ela a ponto de saber os gostos pessoais ou não. As pessoas religiosas, geralmente, elas são muito superficiais. Muito. Sabe por quê? Porque ela não dá tempo que a pessoa a conheça. Quando a pessoa dá o menor sinal de discordância, ela já lima da vida. Ela já corta da vida. E lembra que eu comecei falando sobre a questão das amizades? Pois é. Aí vai um outro perfil de um religioso. Não tem amizades profundas. Não tem pessoas com quem possa ser sincero. Ou seja, é isso que a gente está fazendo aqui. Volto a dizer, parece ser assim, né, distante. Mas quando a gente afunila e bota isso na prática, a gente começa a ver o quanto isso é importante. Por quê? Quando a gente fala de pessoas religiosas, a gente fala de pessoas que não se abriram para serem transformadas. Pessoas que são religiosas, elas se ocupam mais em julgar do que pura e simplesmente absolver, entender, assimilar, pesquisar. Não. Ela quer ter a resposta final. Ela quer ter o veredito final. Ela quer ter a certeza e a razão acima de tudo. Então, você que está aí ouvindo e está participando dessa live, eu sou teu irmão, eu não vim aqui para te acusar, não.
Mas eu preciso te dar uma orientação, uma exortação a nível do que está acontecendo na palavra. Jesus, ele fala muito claramente como ele trata com as pessoas. Ele sempre deixa muito claro que quando ele trata com as pessoas, ele quer o quê? Ele não quer a perfeição, ele quer um coração quebrantado. Então você não precisa chegar para Deus com as suas estrelas, com as suas medalhas, dizendo o quanto você fez, o quanto você pregou, o quanto você fez, ou o que você fez. Vou dizer para você uma coisa, por mais perfeito que você seja, Deus não vai te amar mais. Ou por maior pecador que você seja, Deus não vai deixar de te amar. Porque Deus é amor, então ele te ama incondicionalmente. Mas, na verdade, esse amor, ele te molda conforme a imagem e semelhança dele, para que você comece a expressar o amor dele por quem está à tua volta. Então, na verdade, quando nós estamos falando dessa questão da cura interior, quando nós estamos cercando dentro das passagens bíblicas, nós podemos perceber que tudo isso aqui que nós estamos falando é algo muito prático, é algo muito real. Pastorzão, eu vou falar uma coisa. Pessoas imaturas não deveriam casar. Pessoas imaturas não deveriam casar. Quando eu conheço o casal que pergunta e fala assim, eu vou casar, posso fazer um gabinete? Posso conversar com você? Pode. Primeira coisa que eu pergunto, você tem maturidade suficiente para casar? Se a pessoa não me responder imediatamente, eu já falo assim, olha, com todo carinho e respeito, repense a tua decisão. Porque além de sofrer, você pode colocar alguém para sofrer também junto com você. Sim. Casamento não é feito para pessoas imaturas. Casamento é para quem decidiu ser feliz e fazer a outra pessoa feliz e espelhar o casamento de Cristo com a igreja aqui nessa terra. Fora disso, a gente pode dar vários outros adjetivos, a gente pode procurar várias outras coisas. Pessoas imaturas, elas não podem estar na posição de liderança. Pessoas imaturas, elas se transformam num grande problema para todo mundo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de um líder secular que era fantástico aos olhos do seu país, mas que foi um grande problema para todas as nações da Terra. Um homem chamado Hitler. Um homem que tinha uma liderança efetiva, uma voz cativante. Aquele homem sabia envolver as pessoas. Ele sabia envolver as pessoas. Sabia. Tanto é que ele levou não apenas a Alemanha, quanto os outros países por conta do nazismo. E as ideias repercutem até hoje. Mas, na verdade, os traumas que aquele homem carregava, porque ele foi órfão cedo, ele perdeu irmãos cedo, ou seja, toda a deformidade de caráter que tinha nele, ele colocou para fora em formato de ódio. Olha quantas pessoas foram prejudicadas por causa daquele homem. E aí, quando nós falamos de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um mestre, de um evangelista, se essa pessoa tiver deformidade no caráter, tudo que passar por ela vai estar maculado pela impressão digital dela. Verdade. Vai estar maculado. E o que vai acontecer? Um momento ou outro, a fonte acaba sendo contaminada. E aí tudo aquilo que jorra dela continua sendo água contaminada. Então, quantas pessoas estão sendo contaminadas por causa daquilo que estão ouvindo? Muita verdade mesmo. Muita verdade mesmo. Isso a gente vê de forma, na verdade, corriqueira. A gente enxerga isso de forma corriqueira. As pessoas, quando eu faço uma linha que divide a nossa vida ministerialmente como pastores adjuntos e depois ministerialmente como pastores de igreja. E como pastores de igreja, ontem mesmo, eu estava em casa, ontem nós fomos dormir por volta de 2h30, 3 da manhã. Nós estamos com um problema bem sério na nossa igreja, Renato está a par disso, referente à oração, né? Não é pecado, graças a Deus, não tem problema nenhum com relação a isso, mas com relação à oração, nós estamos nos envolvendo em oração para ajudar 2 jovens da nossa igreja que passaram por uma situação difícil. E por conta disso, a gente acaba emocionalmente, se nós não deixarmos, nós acabamos entrar em esgotamento físico por conta disso. E ontem foi o que aconteceu conosco. Né? Nós tivemos um culto maravilhoso, mas
precisamos tomar uma direção espiritual de oração. Então a gente consegue enxergar a separação. Minha vida, Luciano, pastor Luciano, não interino, e pastor Luciano interino. E eu falei assim para minha esposa: nossa, ser pastor é muito difícil. Eu fui treinado. Falar uma coisa? Eu fui treinado por anos. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Uma pergunta simples, tá? Já aconteceu de, no mesmo dia, você sair de um velório e participar à noite de uma festa? Festa de forma geral, não. Mas sair do velório e ter que vir para o culto. E então, a gente chega a brincar com a Adriana. Eu tenho curso de capelão, a Adriana não tem. A Adriana não fez capelania. Fez capelania junto com a... De forma de matéria, né? De crédito da teologia. Eu não. Eu fiz mesmo um curso exclusivo de capelania. Eu não consigo fazer culto fúnebre. Eu não tenho estrutura emocional de permanecer o restante do dia de forma saudável, psíquica, depois do culto fúnebre. Mas olha só, isso é bom porque você se conhece, se respeita. Porque tem muita gente que não se respeita a esse ponto. Eu já precisei sair de um sepultamento e depois ir ministrar numa festa. Eu vou falar, não é nada fácil. Não. Porque a variação de humor, ela é muito alta. A gente sai de um ambiente fúnebre e entra num ambiente de festa. Mas o pensamento, as emoções, sabe? Foi o que aconteceu comigo há um mês e pouco atrás. Meu irmão faleceu no mesmo... E assim, meu irmão faleceu, foi sepultado no sábado, no domingo eu estava num casamento. Então, assim, eu estava lá no casamento, estava tratando todo mundo socialmente bem, educado, porém não estava no meu humor normal. Eu não estava, porque eu estava em luto. Meu irmão tinha acabado de falecer. Agora, você imagina se eu precisasse ter ministrado naquele dia. Você imagina eu precisando aconselhar um casamento naquele dia. Você imagina eu precisando entrar numa maternidade para apresentar uma criança. Então, nós, enquanto líderes, precisamos nos respeitar a esse ponto e entender até o elástico emocional que nós temos. Porque tem pessoas que não se respeitam e esse elástico estica e daqui a pouco arrebenta. Aí sabe o que acontece quando arrebenta? Hipertensão. Sabe o que acontece quando arrebenta? Remédio de tarja preta. Sabe o que acontece quando arrebenta? Taquicardia. Não consegue dormir, não consegue descansar, a criatividade vai embora. Ou seja, o relacionamento familiar fica azedado. Por quê? A pessoa não se respeitou. E, queridos, eu vou dizer para vocês com uma clareza muito grande. Se você caminha com líderes que não se demonstram ser humanos, cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa pessoa. Se você nunca viu o seu líder chorar, se você nunca viu ele triste, chateado, cuidado. Você pode não estar lidando com uma pessoa, você pode estar lidando com um robô. Só que se ele não sabe lidar com as próprias emoções, o que você acha que ele vai saber lidar com as suas emoções? Que vai respeitar as suas emoções quando você o contrariá-lo. Então, vamos ser sinceros numa coisa. Não existe aqui até Jesus chorou. Se até Jesus chorou, teve fome, dormiu, comeu, bebeu, foi para casamento, foi... Nós somos cópias dele. Aí você espera que, né, um pastor, se você e também tem um outro lado, tá? Se você espera um pastor super-homem, você toma juízo nessa vida e para com isso, porque não existe homem perfeito. Até porque todos os pastores são pastores auxiliares de Jesus. Então, todos nós, todos os líderes, todos não existe ninguém perfeito. Se você chegar perto de alguém que seja perfeito, por favor, sai correndo.
Porque em algum momento as síndromes dessa pessoa vão pular para fora. E aí ela vai destruir quem tiver pela frente. Verdade. Pura É verdade. mais pura verdade. Então, se você se relaciona com seres humanos, assim como você também é um ser humano, essas pessoas têm emoções, essas pessoas choram, essas pessoas riem, essas pessoas têm momentos que não querem, tem momentos que estão cansadas, tem momentos que estão esgotadas, e tem momento que precisa sair para viajar, tem momento que precisa não fazer nada, tem momento, pastorzão, vou falar uma coisa, tem momento que não dá para atender telefone, tem momento que tem que ficar a sós estudando, tem momento que tem que ficar a sós com a família. Então, olha só, pelo amor do Senhor, escuta isso de um irmão. Escuta isso de um irmão. Se você não soubesse se resolver por dentro, por que você acha que eu que tenho que te resolver? Eu posso te ajudar, mas eu não sou o responsável. Eu posso te ajudar, eu vou com você, mas eu não sou o principal responsável. Assim como ninguém é responsável diretamente pelas minhas decisões. Então a gente precisa crescer nesse entendimento para se liberar, porque tem muita gente que procura um líder, né, para tomar as decisões da vida dessa pessoa. Ah, pastor, você pode orar por mim? Porque eu estou querendo mudar de emprego e eu preciso de uma decisão. Então, irmão, vai orar. Deus vai falar com você. E busca a melhor decisão. Aí sabe por que jogam essa para cima da gente, pastorzão? Porque quando dá errado, foi o pastor que orou. Foi o pastor que falou. Não, comigo não. Ó, aprendi isso, ó. O fujo disso às léguas. Quem tenta me responsabilizar é igual por casamento. Como eu falei. Imaturo não deve casar. Imaturo não deve casar. Volta a falar isso. Anota essa frase, joga no Instagram, joga no Facebook, joga em tudo. Abre aspas e bota lá, profético afiando a espada. E aí, boto isso diante de todo mundo. O imaturo não deve casar. Por quê? O imaturo ainda tem que aprender o caminho de maturidade. O imaturo, na verdade, não pode nem ser líder, porque Paulo mesmo falou que um neófito não pode ser líder, não pode ser pastor, não pode ser diácono, não pode ser presbítero. Na verdade, alguém que é novo convertido, alguém que é imaturo, precisa tomar leitinho, como diz a palavra, sentar, ouvir, não pode comer comida sólida, crescer. Não pode, senão passa mal. Não, na verdade, o imaturo não pode nem estar ouvindo essa conversa, porque senão está de lá birrento. Está fazendo birra. Não concordo com isso, eu não sei quem, e não me conhece, nem preciso te conhecer. Pastor tá mandando real pelo Instagram, não queria falar no altar, tá falando no Instagram. É isso aí, terceirizou o serviço, ainda chamou o outro. Porque acontece? As pessoas imaturas dão muito trabalho. A gente não quer dispensar ninguém, mas o caminho com Deus e para uma vida bem-sucedida, para uma vida abençoada, para o Zoe, uma vida mais que abundante, desenvolve uma coisa chamada autorresponsabilidade e desenvolve uma coisa chamada maturidade. Os imaturos não conseguem desenvolver uma vida plena. Eles podem ter um ângulo da vida, podem ter um prisma da vida, podem ter uma parte da vida bem desenvolvida, mas o restante, quando vai ver os frutos, tá tudo muito mirradinho ainda, precisa crescer muito, entendeu? Que aí o fruto do Espírito tá lá, ó, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso aí, ó, precisa ser desenvolvido. Tá só o bruto aparecendo. Precisa ser desenvolvido. E aí sabe o que acontece? Aí, esse aqui é o pior. É que a pessoa se esconde atrás de um título para poder fazer o que quiser. Porque Deus fala comigo. Porque Deus, se quiser falar com a igreja, fala comigo. Irmão, se Deus quiser falar, Ele vai falar com qualquer um. Vai falar com qualquer um. Então vamos ouvir. Se o Espírito Santo testificar, amém. Se o Espírito Santo não testificar, sabe o que você faz? Faz igual que Paulo falou. Pega, bota no saquetel que está furado e descarta. Acabou. Mas se for de Deus, a gente abraça. E aí vamos tentar viver da melhor maneira possível. Tá entrando aí vários amigos aí, tem discípulo entrando, Clé, um amigo muitos anos, Marcelo. Poxa, bênção.
Meu amigão Leandro, eu não lembro se é essa semana ou se é semana que vem. O Leandro vai estar com a gente aqui também. Então, Reinaldo aí. Fala, Rei. Reinaldo eu já não conheço, já é teu, é um amigo. É daí pertinho é mais perto da sua casa. Pertinho daqui? Dos arredores, ali de Realengo, Bangu, Rio da Prata, aquele negócio também. Se for diferente, Reinaldo, depois tu me fala. Tá bem pertinho, tá bem pertinho. Renato, uma outra situação que é muito interessante, a gente está englobando tudo aquilo que a gente já tinha planejado falar hoje, né, nessa live de hoje. Para quem está entrando agora, a gente está na live 2 falando sobre o líder e as crises na alma. Então a gente está falando, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ele já foi reproduzido semana passada, na segunda-feira da semana passada. Estamos voltando hoje com uma parte 2, né? Uma revanche aí para entendermos melhor a respeito disso. Minha linda, querida, amada esposa acabou de entrar online, eu quero reverenciá-la. Faz coração para ela, pastorzão, faz coração para ela. 21 anos de casado, 20 anos de casado. Eu preciso mostrar aqui para o Instagram. Mas vamos lá. Tem uma situação interessante que eu quero trazer a respeito das crises na alma do líder, que a gente precisa tratar, que a gente precisa comentar aqui, que é... Perdão, queridos, eu esqueci da minha água hoje. Esqueci, a esposa não está perto, esqueci a água, esqueci tudo. Deixa eu falar com vocês. Eu sei que tá certo aqui. É a comparação, Renato. Ela falou, cheguei, meu amor. Ô, meu amor, também estou aqui, te amo. Comparação, Renato. Comparação. Uma coisa complexa, problemática e que eu evito a todo custo. Eu não sou igual a ninguém. Eu pretendo parecer com Jesus. É para isso que eu estou aqui na Terra. Mas eu pretendo me parecer com Ele. E eu não sou igual a ninguém. E ninguém é igual a mim. E essa forma de ver a pessoa, ela tem dois lados, né? Ela tem dois lados. O lado que o líder se compara a alguém e o lado do líder comparando alguém com ele. Isso é muito complicado. E para dar o pontapé para o nosso bate-papo nessa área, o que acontece? A gente vê líderes obrigando pessoas a fazerem aquilo que ele quer, e nós vemos pessoas obrigando líderes a serem o que eles querem ser. Isso é muito complicado. A comparação, ela agride o nosso psíquico de uma forma tão arrebentadora, na verdade, que te leva a uma depressão, te leva a uma síndrome de pânico. Você começa a imaginar, como eu não consigo ser igual a fulano, eu não vou alcançar os meus objetivos. Eu não sirvo. Oi? Se eu não sou igual fulano, eu não sirvo. Não sirvo. Ou então eu começar a projetar isso. Isso, ou eu começar a projetar isso para os meus liderados. Como o meu liderado não é igual a mim, eu não vou projetá-lo. Eu não vou fazê-lo crescer. Ele precisa aprender mais alguma coisa. Isso é muito complexo. Eu falo disso com propriedade, né? Na verdade, o assunto de cura na alma, de crises na alma, eu falo com muita propriedade, porque eu sofri isso. Eu tive 2 anos e meio de terapia, e se eu pudesse, voltava correndo lá para a doutora mas eu posso falar? É porque, na verdade, você tem coragem de falar. O problema é que eles não têm. Falo. Um dos pontos aqui que nós tratamos aqui há um tempinho atrás, quem entrou agora, puder depois voltar, vai estar gravado no Instagram, vai estar gravado no YouTube da igreja, com relação a isso, o líder é ser humano. Eu fui para a terapia de tanto ser comparado. E pasme você, me comparavam a Adriana. Por quê? Porque a Adriana, ela prega muito bem. Ela é uma vivalista. A Adriana é penteca pura.
Fogo na canela. Ela vai rir se continuar falando. E eu fui totalmente domesticado, vamos dizer assim, em igreja tradicional, né? Nós fomos metodistas. Dentro da Metodista Wesleyana, que eu amo de prazer, não tenho nada contra, né? Estou falando aqui da denominação, participei quase minha vida inteira, não tenho nada contra a denominação, a minha base, foi minha base. E outra coisa, vou estar pregando na Wesleyana lá da Praça Seca, dia 20 agora. Ah, é? Ô, glória a Deus. Aí a Adriana respondeu aí, de verdade. Segura que ela vem. O que acontece? Eu sou metódico, cara. Eu sou metódico. Eu me programo a não ser metódico. Sábado nós tivemos um evento aqui na igreja, a Adrianinha estava com as mulheres da igreja no evento, né, uma consagração, e aí eu não tenho nada a ver com isso, né? É ela que ministra, ela que dirige. Eu tô lá no evento, eu vim para auxiliar no som, né? Porque o rapaz que me auxilia no som, a moça que me auxilia no computador são os que estão envolvidos nesse nosso pedido de oração aí que nós estamos fazendo para os amigos. Então eles não estão presentes na igreja, então eu vim para ficar no lugar deles, assumir. Pastor é isso. Pastor Sim, claro. É se virar nos 15, né? Nem 30. Aquele que quer ser o maior serva a todos. Verdade. Só que eu luto contra o metódico, senão eu fico ali no metódico. Por que o microfone está baixo aqui? Por que está muito grave aqui? Por que alguém tocou o instrumento muito alto? Eu preciso ser assim. Isso é da minha natureza. Eu fui criado sendo metódico. E aí vem a Adriana totalmente pentecostal. Quebrando tudo. O sapato que o diga, né, pastor? Mudando toda a ordem. Ela muda tudo. Eu não faço programa de culto, porque se eu fizer programa de culto eu me aborreço. Ela muda tudo. E tá tudo ok. Aleluia. Sabe por quê? Sabe por quê? Tudo ok. O que acontece? Não, porque se os dois forem iguais, Jeová, onde que vai parar? Mas o que acontece? Eu quero ler um texto que diz assim, ó. 1 Coríntios 12, versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o que acontece? Vamos começar a organizar tudo isso. Primeira coisa. Numa mão tem 5 dedos, nenhum dos dedos tem a mesma função. Isso é muito importante. Quando Paulo ele fala da unidade orgânica aqui dos irmãos, se todos forem mão, aonde estará o pé? Então, na verdade, Deus nos criou de uma forma singular, única, exclusiva, é igual senha de cartão de crédito. Não pode se repetir. Então, na verdade, Deus colocou um conjunto de dons, talentos e habilidades em cada indivíduo no mundo. Mais de 7 bilhões de pessoas e não tem habilidades totalmente idênticas. Não há. Nem a digital é, o que dirá competências e qualidades individuais. A íris também é verdade. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, que a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, o que a gente precisa entender é o seguinte: Deus deu a quem Ele quis, da maneira como Ele quis, com o propósito de beneficiar a todos. Então, essa ideia de alguém ser completo, exclusivo e não precisar de ajuda está furado. Compreenda isso. Por mais ungido, consagrado, sob monte, desce monte, jejum, vigília, por melhor espiritualmente que você seja, você não é uma ilha. Se você fosse uma ilha, você ia ser igual Tom Hanks naquele filme O Náufrago. E ainda ia pegar uma bola para dizer que era eu sou seu amigo. Então, quando a gente fala sobre essa questão, a gente precisa reconhecer que Deus colocou tesouros em vasos de barro, que se quebram
e que o olheiro pode trabalhar, e que o olheiro pode mudar o formato, e que o olheiro pode mudar a funcionalidade, e que o olheiro pode mudar o lugar aonde esse vaso está colocado. Posto essas informações, agora eu posso avançar um pouco mais. Competição, ela mata muito. Muito. Por quê? Nós queremos nivelar as pessoas, geralmente pelaquilo que a pessoa não tem, ao invés de valorizar aquilo que tem dentro da pessoa. Então, quando alguém olha e fala para o pastor Luciano assim, mas o pastor Luciano não é igual a pastora Adriana. E alguém deveria falar assim, glória a Deus. Porque se ele fosse igual a pastora Adriana, ele não poderia casar com ela. E ele só casou com ela porque ele é o pastor Luciano e ela é a pastora Adriana. Por quê? Glória a Deus por isso. Porque Deus colocou um do lado do outro para ajudar o outro. Deus colocou um do lado do outro para complementar o outro. Para que os dons individuais, os talentos individuais, as capacidades individuais, uma vez juntas, elas se multipliquem. Por isso que tem tantos casais que estão com o casamento quebrado. Porque entram na comparação, ao invés de entrar numa coisa chamada cooperação. Quando nós falamos de cooperar, é quando você se coloca à disposição. Quando nós falamos de comparação, você geralmente você coloca os seus pontos fortes e você compara com os pontos fracos das pessoas. Vou dizer para vocês, comparação é leviano. Comparação é crítico. Comparação é algo que nasceu no inferno. E nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos parar de comparar as pessoas. Sabe por quê? Não existe digital igual, íris igual, cada um, Deus fez de uma maneira. Mas a comparação, ela tem uma função muito estratégica no reino do inferno. Sabe qual é? Castrar. Limitar. Sabe o que mais? Impedir que a pessoa cresça. Porque o que acontece? Quando a pessoa é comparada com alguém, né, as qualidades dela são esquecidas. Por que a gente não vai falar? Porque as pessoas geralmente não vão falar de duas pessoas com qualidades idênticas. Elas geralmente vão falar de qualidades diferentes, ou de uma qualidade, de uma virtude, uma deficiência, uma desqualificação. Mas isso é muito importante, um outro ponto. Eu não quero incentivar aqui a ninguém colocar a régua para baixo. Eu não vou falar para você se comparar, mas eu vou falar para você se inspirar. A comparação gera uma coisa chamada inveja. Inveja, ao contrário do que todo mundo diz, guarda isso, anota aí. Quem estiver anotando, bota essa frase aí. Inveja significa não ver. Inveja. Dentro, não ver. Ou seja, o invejoso ele não vê, ele vira o rosto. O invejoso ele não admira. O invejoso ele não percebe. O invejoso ele vira as costas, ele se afasta. Mas agora, uma pessoa que não está sendo movida pela inveja, que não está sendo movida pela comparação, mas pela cooperação, ela se aproxima. Sabe por quê? Porque Deus colocou talentos e habilidades em você que eu não tenho e que eu preciso aprender e que é melhor. Se você for pelo menos interesseiro, se as pessoas forem pelo menos interesseiras nesse sentido, elas vão pelo menos se aproximar daqueles que têm algo para oferecer. Então, na verdade, aí eu falo sobre a questão da cooperação. De você se aproximar, de você se relacionar, de você compreender a pessoa e perceber o que ela fez de certo e, de repente, colocar em prática. Então, na verdade, a questão de comparação, ela não faz bem para ninguém. Até porque a comparação, sabe aonde que nasceu a comparação? Nasceu, não foi no inferno, mas ela foi demonstrada no céu. Sabe por quem? Ben-Shahar. Sabe o que é Ben-Shahar? Lúcifer. Sabe qual é o outro nome? Satanás. Sabe o que ele falou? Subirei
no monte do Senhor, me assentarei no seu trono e serei semelhante a ele. Verdade. Aí ele, não satisfeito, desce, fala com Eva e fala assim, ó, o que Deus falou mesmo? Ah, não, se eu comer... Não, para com isso. Ele sabe que se você comer esse fruto, você vai ser semelhante a ele. Você vai se comparar a ele. Você vai se equiparar a ele. Isso é o quê? Comparação. Uma comparação, você pode ter certeza que ela tem uma influência luciferiana dentro da seita. E aí, vem uma segunda etapa que é pior ainda. Vem a crise na identidade. Eita! Por quê? Quando as pessoas começavam a me comparar a Adriana, eu sempre fui o maior incentivador dela, ela fala isso, né? Sempre fui o maior incentivador dela, pro ministério dela, porque, de fato, Porque o avanço dela também é o seu avanço. Renato, eu fiz canto e não sei cantar. Eu fiz teclado até que eu toco. Violão, não sei tocar. Só faltava eu querer ser pentecostal. Pelo menos a graça de Deus me permitiu ser, entendeu? Então, assim, fazer ela avançar para mim é um prazer. Mas de tanto comparar, eu comecei a perceber o seguinte: por que fulano convida a Adriana para ministrar e ninguém convida? Por que fulano convida a Adriana para esse tipo de ministração e ninguém nem cogita o meu nome? E eu comecei a ter inveja da minha esposa, do dom que está sobre a vida dela. E o que eu fiz? Você falou aí algo muito interessante. O que eu fiz? Eu travei. Não, eu não posso pregar nesse tipo de culto, eu não posso pregar nesse outro tipo de culto, não, eu não posso, não, eu não posso, não, eu não posso, não, eu não posso. Isso é para ela e não para mim? Para ela e não para mim, porque eu ficava me sentindo na comparação. Eu não sou mesmo igual a ela, eu sou totalmente diferente. Meu amigo Leandro está aí presente, ele fala que eu sou worship. E a pastora Adriana é pentecostal. Ele costuma falar isso. Aí eu vou lá, na minha calma, ministro igual o worship. Ela vai e ministra igual... Rapaz, e eu sou feliz desse jeito. Eu sou feliz desse jeito. Quando eu comecei a observar que eu sou uma pessoa inteligente... Eu já estava ministrando para a igreja. Estava aqui no culto de domingo, estava ministrando para a igreja. Eu sou inteligente. Repita comigo aí, eu sou inteligente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Um ser supremo. Nele existe toda a inteligência. Nele existe toda a sabedoria. Então eu sou inteligente, eu tenho sabedoria, eu só não estou sabendo encontrá-la dentro de mim. A partir do momento que eu percebi que eu sim tenho um chamado de Deus, mas tudo isso fez parte desse pacote que eu precisei lidar, que eu estou contando aqui para os irmãos entenderem. Eu tenho bastante humildade de falar isso, não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não seria hoje quem eu sou, não teria hoje o ministério nas minhas mãos se eu não tivesse reconhecido tudo isso. Por isso que eu estou aqui comentando. Eu tive crises na minha alma. E eu precisei resolver. Graças a Deus que o Senhor nos deu esposas. Ela escreveu aí, olha, eu sou profética. Obrigado, você vigia, varoa. E eu sou seu equilíbrio. Tu vigia, varoa. Cada um com a sua peculiaridade. Verdade, Cléber, verdade. Cada um tem o seu jeito. E quando a gente entende, Paulo falando para os coríntios, né, que você estava aí recitando aí para a gente, quando a gente compreende esse texto de Coríntios, que Paulo consegue assimilar Jesus como a cabeça, e nós todos como o corpo dessa cabeça, que nós dependemos da cabeça para funcionar, mas cada um de nós tem um local exclusivo no corpo, e sem ele, o corpo não caminha bem, me faz lembrar de uma coisa muito interessante, Renato. Sabe o quê?
Eu sempre falo sobre isso, as pessoas sempre riem quando eu falo isso. A cutícula da unha. A mulherada gosta de fazer, a mulherada gosta de fazer unha, sabe disso. Tirou um bife, infecciona, dá febre no corpo e é só a cutícula da unha. Um pedaço de tecido que está ali para ser jogado no lixo. Mas se ele não for bem cuidado, ele traz dor para o corpo inteiro. Então, Verdade. Cada um de nós temos um lugar específico no corpo de Cristo para sermos usados da forma que Cristo determinou quando nós estávamos sendo gerados dentro do ventre da nossa mãe. Então, nós somos importantes, nós somos necessários, nós somos essenciais. Agora, só não podemos entrar na loucura da comparação, para a gente não perder o rumo. Que aí acontece isso que a gente está falando, a crise na identidade. Quem sou eu? Eu sou o Luciano ou eu sou o projeto da Adriana, que o Luciano quer ser? E aí eu identifiquei, não, eu sou o Luciano e a Adriana é a Adriana. E nós dois juntos somos corpo de Cristo. E, na verdade, essa crise de identidade acontece quando a gente não conhece ao certo o planejamento de Deus para a nossa vida. Tudo está linkado, Renato, à situação de entender, como o Pepera falou no início, de eu entender a minha posição de filho de Deus. Sim. Isso acaba sendo interligado. Porque o que acontece, né? A pessoa, quando ela perde a identidade, ela quer tentar falar como alguém, andar com as roupas que alguém usa. Ela quer reproduzir o estilo de vida de alguém. Por quê? Ela precisa de alguém para que seja o parâmetro dela. Precisa. Volta a falar, uma coisa é você se inspirar, a outra coisa é você copiar. Se inspire mesmo em homens de Deus, se inspire mesmo, como Paulo falou, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Paulo falou muito bem porque ele era muito bem resolvido dentro dele. Então ele podia falar isso. Mas ao mesmo tempo que tem pessoas que falam assim, né, não me olha não, porque eu não sou exemplo de vida para ninguém. Ao mesmo tempo tem pessoas que falam assim, não, só olhe para mim. Como se hoje alguém pastoreasse sozinho. Você está brincando com a internet, com o YouTube, com o podcast. As pessoas estão sendo pastoreadas por 500 pessoas ao mesmo tempo. Essa quantidade, essa enxurrada de gente falando qualquer coisa aí no YouTube, e um montão de gente. Hoje na televisão, aquele rapaz que estava no... Ele fala errado e o pai corrige. 600 e poucas mil pessoas seguindo ele. Só para um cara que fala errado. É muito tempo ocioso. É muita gente que não tem o que fazer. Aí sabe o que acontece? Fica enchendo a alma de porcaria. Virou porco para ficar chafurdando na lama. Verdade. Então, esse tipo de pessoa, ela perde a identidade muito mole. Sabe por quê? Vai ficar falando igual o rapaz. Vai ficar fazendo igual o rapaz. Vai ficar usando uma roupa porque os outros estão usando. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te criou para você ser mais semelhança dele. Se tem alguém que você pode se inspirar, é no Senhor, é no céu. Se você não resgatar a sua identidade, me desculpe, você vai ser apenas uma cópia sem graça, uma cópia preto e branco de alguém que é colorido, de alguém que tem expressão, de alguém que tem uma identidade, ou, que é pior, que vende uma imagem para você. Vende uma imagem de bem-sucedido, vende uma imagem de superior, vende uma imagem de super espiritual, mas foi aquilo que eu falei na live passada. Volto a falar. Quer saber se a pessoa é homem de Deus mesmo? Pergunta a família. Quer saber se a pessoa é mulher de Deus mesmo? Pergunta a família. Pergunta para quem cerca. Pergunta para os amigos. Pergunta para quem convive. Que aí a gente vai ver se de fato é ou não. Entendeu? Então, na verdade, quando a gente fala essa questão da perda da identidade, a gente precisa entender que há uma pressão social para que a gente venha se moldar aos padrões, há uma pressão social para que a gente fale o que todo mundo está falando,
há uma pressão social para que a gente seja apenas mais um gado no rebanho. E sinceridade, eu não nasci para ser assim. Nunca fui. E enquanto eu puder, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou refletir. Se eu não puder emitir minha ideia, se eu não puder expressar aquilo que eu estou pensando, eu vou guardar. Porque, sinceridade, nem todo mundo está disposto a ouvir, nem todo mundo pode. Como está escrito na palavra, nem todos suportarão. Então, isso que a gente está conversando aqui é um assunto em alto estilo. Não é uma conversa para qualquer pessoa, mas se você está ouvindo, o nosso interesse é te abençoar, para que você não seja mais um no meio da multidão, para que você não seja imitação de ninguém, mas que você seja a plenitude daquilo que Deus te chamou para ser. Para que você seja a plenitude que você possa potencializar, colocar para fora, como nós estamos no século do empoderamento, que você seja empoderado pelo Espírito Santo, que você seja empoderado pelo poder de Deus, para que você seja tudo aquilo que o Senhor quer que você seja nesse tempo. Fora disso, vou te dizer, é só balela. Por isso é que tem um montão de gente. Pastorzão, vou falar uma coisa. Você vê lá, eu vejo lá no YouTube, né? As pessoas lá. Eu vejo umas coisas que eu fico assim, meu Deus, como tem gente que ainda se presta para ver isso. Mas é claro que para cada um que fala tem alguém para ouvir. E a Bíblia fala que nesses últimos tempos as pessoas vão amontoar comichão no ouvido. Está todo mundo procurando alguém que fale aquilo que quer ouvir. Então, se isso nós estamos falando, né, de repente entrou e te conflitou de alguma forma, é porque o confronto em amor gera libertação e transformação. Para que você não se fique mais como uma nuvem que fica por aí buscando, mas é uma nuvem que não tem água. É uma coisa que é uma árvore que só tem folha, mas que não tem fruto, que tem aparência, mas que não passa, que não tem essência. Então, pelo amor do Eterno, tem aparência, mas tem essência. Tenha folhas, mas tenha fruto. Seja muito mais do que você aparenta ser. Não seja só uma aparência. Seja mais. Aqui vocês estão ouvindo alguns prismas. Mas se você parar para conversar comigo, vai ter muito mais. Entendeu? Então a gente não fala. Aqui, na verdade, a gente fica até... Às vezes a gente fica até assim, né? Porque você falar um discipulado desse na internet, de repente vai que cortam aí. Tiram isso. Porque a verdade transforma. Verdade. A verdade liberta. A verdade muda a vida da pessoa por completo. Eu sei que não é fácil de ouvir, eu sei que não é fácil de falar, mas é necessário. Necessário. Meu amigo, se for necessário, vai ter que vir a parte 3. Verdade. Só se o povo gostar. Se o povo está falando, está entrando em contato aí, perguntando, falando, interagindo. Vamos esperar vir depois aí do vídeo publicado aí. A gente vai ver se o povo gostou aí do bate-papo da gente sincero aqui, né, nessa tarde, porque essa é a pura realidade. Quem me conhece, quem está comigo, sabe do jeito que eu sou. É dessa forma que eu penso. O que você falou é bem verdade para mim. Eu entrei numa situação da minha vida quando eu recebi cura. Quando eu recebi cura, as pessoas, Renato, elas ficam questionando muito. Isso é muito chato de se responder. E eu acredito que você também deva passar por isso em algum momento. As pessoas questionam muito sobre a nossa ideologia dentro da Bíblia, sobre a nossa teologia, vamos dizer assim. Arminiano, pré-milenista, sobre por que cura interior. A Creio é uma igreja baseada na Bíblia, mas nós acreditamos na cura que vem de Deus. A cura Aleluia. se transforma, que pega um dedo torto e coloca ele reto, mas que pega uma alma doente e faz ela ficar feliz. Então, é isso. eu entrei numa neura santa, se eu posso dizer assim, que quem tiver que vir me consultar, quem tiver que vir me abraçar, eu estou de braços abertos para receber. Mas se não entende a teologia
que é verdade, que está contido na Bíblia e que eu ministro e que eu acredito, que a Adriana ministra e acredita, também não tem problema. É verdade. Porque o céu é para todo mundo e isso não traz salvação, isso traz cura aqui na terra. O que as pessoas não conseguem compreender é que eu posso viver bem aqui na terra. Eu posso ir doente da alma para o céu, se eu reconhecer Jesus como meu Salvador. Mas eu posso viver bem na terra e ir para o céu, reconhecendo Jesus como meu Salvador. Viver bem aqui e transferir todo o bem, todo o amor que eu tenho aqui na terra com meu Pai celeste, lá junto dele quando eu for para o céu. E é isso, sinceramente, é isso que eu ministro. Eu ministro liberdade de espírito, eu ministro cura, eu ministro quebra de prisões, eu ministro sim. A pastora Adriana adora um vaso de barro, ela ministra, que a Almir Refaz fala sobre o vaso na mão de ela quebra um monte de vaso. Eu quase surto porque fico vendo aqueles vasos sendo quebrados dentro da igreja, mas é a forma que Deus usa ela, é assim que Deus chamou ela, é assim que Deus nos chamou, é assim que eu quero fazer a vontade de Deus ir para o céu, meu irmão. Porque assim, é claro. Da mesma forma que eu sou pastorzão e que não venho de blazer para a igreja, só se estiver no inverno, porque eu odeio sentir calor e eu não tenho ar-condicionado ainda, eu vou para o céu igual você que vai de terno e gravata para o céu. Isso não Mas leva... olha só, o tempo já está ficando muito bonito. Parabéns a todos os irmãos e vamos deixar a casa do Senhor mais linda ainda. Verdade, verdade. Um palácio para o Senhor. Vamos lá, galera. Verdade. E assim, e é isso que a gente quer, né, Renato? Mas eu preciso finalizar a live, porque eu tenho oração no monte, porque eu sou homem de monte, eu gosto de ir pro monte. Aí, olha aí, quem disse que não é? Olha aí. Então posso tem oração no monte daqui a 30 minutos, o povo deve estar chegando no monte da igreja. E eu tranquei a igreja toda para ficar aqui tranquilo. Então a gente precisa finalizar. Se for necessário, a gente faz a 3, a 4 aí. A gente está aqui para isso, para ensinar. Dá suas considerações aí. É um prazer estar com todos, né? Eu vou deixar aí a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor te abençoe. Esperamos que essa live tenha sido bênção na tua vida, né? Nós estamos nas redes sociais. Se você não entendeu alguma coisa, entre em contato. Tá aí o Instagram da gente, o nosso Instagram. Vou botar também aí o meu YouTube. Vai lá, Profético Afiando a Espada. Então, o que acontece? Tudo isso que nós estamos falando não é um discurso. É uma caminhada, é uma vida, é uma construção. Ninguém nasce grande. O que nasce grande é o filho de elefante ou é monstro. Então, nós estamos nos propondo a crescer. E o caminho do crescimento envolve maturidade. E a maturidade envolve você se tornar mais parecido com Jesus. E é isso aí. Que o Senhor te abençoe e seja naturalmente sobrenatural. Se eu esquecer de falar isso, minha esposa está me puxando. Que sejamos naturalmente sobrenaturais. Pessoal, olha, vai ficar gravada essa live aí no Instagram, no meu Instagram. Vai ficar gravada essa live também no YouTube da igreja. YouTube da igreja Apostólica, creio. Pode procurar lá no YouTube. Tu vai ver a gente lá, malucão lá ministrando, não tem problema nenhum não. A gente está falando a verdade que liberta. E às vezes tem certas posições que às vezes elas divergem, elas confrontam, e é por isso que às vezes incomodam, mas o que a gente precisa é ministrar a palavra de Deus. Por interior existe sim, você não precisa ficar preso na sua alma, você não precisa deixar de desfrutar tudo que o Pai reservou para você. Você foi criado, e eu aprendi isso às duras penas. Às duras penas. E eu quero repetir para você aqui. Você foi criado para dominar e para ter intimidade. A nossa criação lá no Éden foi para dominar e para ter intimidade. E eu quero aqui nessa terra dominar o meu ser, dominar os meus pensamentos, dominar a minha alma para que eu consiga ter intimidade com o Pai. É isso que eu pretendo, é isso que eu ensino, é isso que eu vivo. Eu quero ter intimidade com meu Pai, eu quero chegar lá no céu, poder abraçar Ele, e ao invés de ser negado por Ele abrir os braços e falar, vem cá, doidão, vem cá que eu vou te abraçar aqui. Amém? Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui! Fui!